Mistérios dos Montes Apalaches. Os Montes Apalaches são uma cordilheira que se estende por cerca de 2.400 a 2.500 quilômetros na América do Norte, do Canadá, Terra Nova e Labrador, até o estado do Alabama, nos Estados Unidos. Os Montes Apalaches são uma das cadeias de montanhas mais antigas do planeta, estendendo-se do Canadá até o sul dos Estados Unidos. Suas florestas densas, neblina constante e vales isolados ajudaram a criar inúmeras histórias de mistério e terror. Os povos indígenas dos Apalaches, muito antes da chegada dos europeus, a região era habitada por diversos povos indígenas, entre eles Cherokee Creek, Muskogee, Shawnee, Ute e os Cherokee, em especial, tinham uma profunda ligação espiritual com as montanhas e transmitiam suas histórias oralmente por gerações. Vamos conhecer as lendas assustadoras dos Montes Apalaches, que faz até hoje ser um dos lugares mais misteriosos do nosso planeta. Primeira é a Uktena, a serpente monstruosa. Os Cherokee falavam de Uktena, uma gigantesca serpente sobrenatural com chifres e um cristal brilhante na testa. Dizia-se que quem tentasse roubar esse cristal poderia enlouquecer ou morrer. Oxente, incrível, né? E os Tzul'Kalu, o gigante das montanhas, Tzul'Kalu, Judakula, era descrito como um enorme ser sobrenatural, guardião dos animais e das montanhas. Pegadas gigantes e antigas inscrições em pedras eram associadas à sua presença. Raven Mocker, uma das criaturas mais temidas do folclore Cherokee. O Raven Mocker seria um espírito maligno que rondava pessoas moribundas, tentando roubar sua força vital e prolongar sua própria existência. Xamãs e curandeiros realizavam rituais para afastá-lo, e os Nunehi, o povo invisível. Ao contrário dos monstros, os Nunehi eram seres espirituais benevolentes. Segundo a tradição Cherokee, viviam dentro das montanhas e apareciam para ajudar viajantes perdidos ou pessoas em perigo. Eram considerados guardiões invisíveis das montanhas. O povo dos olhos da lua, uma antiga tradição fala dos Moon-Eyed People, seres pequenos, pálidos e de grandes olhos que não conseguiam enxergar durante o dia e viviam escondidos nas montanhas antes da chegada dos Cherokee. Até hoje, ninguém sabe se essa história era simbólica ou se referia a algum povo antigo, e a região guarda lendas que remontam a séculos, como a do Homem-Mariposa, Mothman, cujos primeiros avistamentos em 1966 foram seguidos por desastres como o colapso da ponte Silver Bridge. Há também o Homem Branco, o Wendigo. O Wendigo é uma criatura mítica do folclore nativo americano, algonquiano, que se acredita vagar nas florestas da região dos Grandes Lagos e na costa atlântica do Canadá e dos Estados Unidos. A palavra Wendigo significa espírito maligno que come seres humanos, de acordo com algumas interpretações, enquanto Wendigo pode simplesmente significar canibal, de acordo com os outros. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Embora a criatura tenha sido primeiramente descrita como uma entidade demoníaca ou um espírito maligno sem nenhuma forma física no folclore dos nativos americanos, o Wendigo tornou-se conhecido como uma besta com o tempo e o Pico Devil's Courthouse, associado a espíritos malignos, e essas narrativas, muitas vezes ligadas a povos indígenas e à história colonial, alimentam o imaginário local. Além das lendas, existem casos como as luzes de Brown Mountain, bolas de luz que aparecem à noite sobre a montanha, e teve seus registros no início do século XX, e o governo não conseguiu explicar até hoje, e dizem que podem ser atividades geológicas ou alienígenas e desaparecimentos inexplicáveis de caminhantes, como o de Dennis Martin em 1969. E esses eventos, mesmo que possam ter explicações naturais, mantêm o mistério,
Nos Montes Apalaches também tem avistamentos de Skinwalker. Algumas pessoas já avistaram e ficaram desesperadas. Mas o que é um Skinwalker? Na tradição Navajo, o Skinwalker, chamado Yi Naud Lushi, que significa aproximadamente aquele que anda sobre 4 patas, não é um monstro aleatório, mas um ser humano que escolheu conscientemente o caminho da bruxaria, violando tabus sagrados da cultura, como o assassinato de um parente próximo, para obter poderes sobrenaturais. Superstições modernas dos Apalaches. Nas comunidades rurais, algumas crenças populares dizem: não assobiar à noite, não seguir vozes misteriosas na floresta, se ouvir algo chamando seu nome no escuro, não responda. Se algo estranho imitar a voz de alguém conhecido, afaste-se. Grande parte dessas crenças mistura tradições indígenas, lendas dos colonos escoceses e irlandeses e histórias modernas da internet. Muitas histórias atribuídas aos Apalaches hoje não pertencem originalmente aos Cherokee. Por que os Montes Apalaches parecem tão misteriosos? As montanhas são extremamente antigas, cobertas por florestas densas e frequentemente envoltas por névoa. A sensação de isolamento e a imponência da natureza fizeram com que gerações criassem histórias para explicar sons, sombras e lugares desconhecidos, e isolamento e atmosfera. A vastidão das florestas, a névoa, o clima e o isolamento criam um ambiente propício para experiências subjetivas e para a preservação de lendas, e o clima, por si só, já é descrito como assombrado por muitos visitantes. Cultura e turismo paranormal. O interesse é reforçado pelo turismo paranormal, que atrai pessoas que buscam vivenciar o lado misterioso dos Apalaches. Redes sociais e vídeos aumentam a visibilidade, criando um ciclo de relatos e novas descobertas. Help me! E muitos sapatos de mulheres pela floresta e muitos objetos estranhos. Em resumo, a quantidade de pessoas que vê assombrações nos Apalaches é resultado de um mix de história, lendas, fenômenos inexplicáveis, isolamento geográfico e cultura do paranormal. Esses elementos se combinam para manter a região como um dos locais mais famosos e misteriosos da América do Norte. E assim, os Montes Apalaches se tornaram um dos lugares mais ricos em folclore e histórias sobrenaturais da América do Norte. Os relatos Cherokee, registrados no século XVIII por figuras como o botânico Benjamin Smith Burton, afirmam que esses seres viviam em cavernas subterrâneas durante o dia, pois não podiam ver na luz solar, e saíam à noite para se mover com destreza pelo ambiente. E eles eram considerados humanos, mas com aparência e comportamento diferentes, e não seres sobrenaturais. Em resumo, os Cherokee descrevem os seres dos Montes Apalaches como um povo humano distinto, noturno, de pele pálida e olhos azuis, que habitava a região antes da chegada dos Cherokee e que, segundo as tradições, foi deslocado por conflitos ou por eventos históricos ligados a outras lendas. E você conhecia as histórias e lendas dos Montes Apalaches? Teria coragem de morar lá? Obrigada por assistir, se inscreva no canal Filosoflix e compartilhe com todos. Saúde, paz e amor para todos e good vibes sempre.